Dr. Charles Albani Dadan, estamos voltando aqui na sua clínica e a gente vai começar a falar de um evento muito importante. Na verdade, tudo começa aqui com o setor da radiologia. Muito importante porque, na verdade, quando chega aqui o paciente, né, Dr. Charles, a função qual é? De a gente, como o senhor bem comentou fora do ar, isso vai falar agora para nós. Quando vai no médico, para fazer exame de sangue, o médico pede exame de sangue, etc, etc, né? E quando chega na parte do dentista, para cuidar, para ver como é que está a situação da saúde bucal, nada melhor do que uma radiografia, o raio-x da boca, né? Isso, com certeza, Banana. Agradeço mais uma vez a oportunidade de nós estar prestando algum esclarecimento para a comunidade, e essa realmente é a intenção nossa, de esclarecer toda a população e oferecer esse serviço também à comunidade e a todos os profissionais que trabalham aqui com a gente. Bom, a divulgação maior nossa é realmente da radiografia panorâmica, como nós havíamos comentado. Nós estamos fazendo esse trabalho já há alguns anos e estamos preconizando que a radiografia panorâmica seja realmente o primeiro exame que o profissional incuta ao seu paciente, que preconize ao seu paciente. Por quê? Porque nós vamos ver daqui a pouquinho a grande vantagem que nós temos quando o profissional está diante de uma radiografia panorâmica, os recursos que ele tem, todos os recursos que ele pode obter dessa radiografia, né, as informações que ele tem e a segurança, principalmente a segurança de um diagnóstico mais perfeito e também, com certeza, que é o objetivo do paciente e também do dentista, dar o melhor tratamento ao seu paciente. E essa é realmente a grande função, o grande objetivo da radiografia panorâmica que a gente pretende mostrar aqui hoje. Muito bem, né? Agora, eu tenho que perguntar para o doutor, antes de a gente passar para as meninas que comandam aqui, há quanto tempo o meu querido amigo Charles Albani Dadan, ele incutiu essa ideia de trazer uma máquina de última geração, né? Eu estou vendo aqui uma Sirona, deve ser uma máquina alemã, né? Certo. Há quanto tempo você criou essa tua preocupação de ter dentro da sua clínica uma estrutura como tal? Nós iniciamos realmente com essa primeira especialidade, que é a radiologia, né? Depois de alguns anos de profissão, trabalhando com clínica geral. Hoje ainda a gente tem esse trabalho, mas nós já devemos estar agora com quase 20 anos de radiografia, de radiologia, então é bastante tempo. Eu quis tocar nesse assunto até para transmitir essa segurança, essa tranquilidade, porque são 20 anos de história, né? Além da sua especialidade, que há muitos anos você se preocupou em realmente buscar conhecimento e aprimorar esse conhecimento com as especializações, né? E realmente, por isso que eu quis incutir essa informação para os nossos telespectadoras da importância, há mais de 20 anos, na verdade, hoje a radiologia faz parte da sua clínica, né? Com certeza. Essa é uma experiência bastante rica que nós, modesta parte, temos, não somente eu, como outros colegas que nos acompanham também fazem uso dessa radiografia, porque ela está aberta realmente à comunidade, né? A comunidade odontológica principalmente, e também aos nossos serviços. É uma experiência interessante, rica, que a gente quer passar, porque quer também dar segurança ao nosso cliente e ao cliente dos outros profissionais. Então aqui as meninas, as secretárias que trabalham conosco já há bastante tempo, e elas devem enriquecer ainda mais esse reforço da importância da radiografia panorâmica, transmitindo essa experiência que elas têm, porque fazem realmente o atendimento, né, corpo a corpo com o cliente. Muito bem. A gente vai estar com as meninas que fazem o dia a dia da clínica do Dr. Charles Albani Dadan, e daqui a pouco a gente vai voltar com ele para falar sobre câncer bucal. Daqui a pouco a gente volta, né? Correto. Até daqui a pouco. Até daqui a pouquinho, vamos falar com as meninas. Elas estão esperançosas em falar comigo. Daqui a pouco eu volto. Preocupação com segurança é muito importante e necessária, né? Sempre. Nesse caso, nós utilizamos o colete de chumbo para proteção do paciente e também da operadora. Todo esse processo de radiografia vai durar 15 segundos. Esse procedimento é muito rápido, né? É muito rápido. Esse agora é o procedimento da radiografia panorâmica, que, como vocês podem ver, ele é rápido, ele é seguro e ele é bem tranquilo, totalmente indolor. Ele dura 15 segundos. Esta é a equipe da radiologia da clínica do Dr. Charles Albani Dadan, Elaine, Maiara, Ana Paula, fazendo parte desse dia a dia da radiologia. Simples, objetiva, eficiente e que, na verdade, é um momento único, né, para facilitar, como o doutor falou, e agilizar e dar mais segurança para o paciente, né? Exatamente. E como o resultado já sai na hora, acaba causando um pouco de curiosidade no paciente. Isso é o que a gente tem observado no dia a dia. Eles acabam perguntando o que aparece ali, o que eles conseguem ver. Porque se num exame normal da boca,
Tu abrindo a tua própria boca, tu consegue ver o quê? 30% de um dente. Os outros 70% acabam estando escondidos, e a radiografia panorâmica é que vai mostrar isso. Principalmente que mostra a parte da raiz, né? Eu não entendo muito, estou aprendendo com elas, né? E quando a gente fala em panorâmica, o nome por si só diz uma panorâmica que envolve a dentição por si só, mas também a parte óssea também, né? Exatamente, ela vai dar uma visão panorâmica de toda a boca do paciente, né? Vai mostrar toda a parte óssea, toda a parte de raiz de dente, que normalmente não só se consegue ver através de radiografia mesmo. Um abraço, portanto, para Elaine, para Maiara, Ana Paula, essa equipe da radiologia aqui da clínica do Dr. Charles Albano Dadan, que na sequência agora vocês vão ver a radiografia que sai na hora, né? Fez aqui, já sai na hora, mas principalmente daqui a pouco eu volto com o Dr. Charles Albano Dadan para falar sobre câncer bucal. Daqui a pouco eu volto. Vamos registrar para todos vocês, nossos telespectadores, telespectadoras, 4 situações de panorâmica e situações diferenciadas, né, Elaine? Exatamente. Esse primeiro caso é um caso crítico, de uma boca que chegou, que está com vários problemas, no qual a gente pode aí mostrar realmente a importância da radiografia panorâmica e o que ela pode mostrar no contexto geral para o profissional. Doutor... Vamos passar a bola para o Dr. Charles agora, vamos? Vamos? Ok, Banana. Então esse paciente veio ao consultório e a gente obteve essa imagem, né? Então essa realmente é a radiografia panorâmica, onde nós podemos ver não somente a parte de dentes, mas todas as estruturas anexas que circundam o dente, a parte óssea, a parte de acidentes anatômicos, como nós temos aqui a parte nervosa, que interessa bastante ao profissional que trabalha com implante ou que vai trabalhar com uma cirurgia, que vai fazer uma extração ou um procedimento de grande porte, onde ele está tendo toda uma noção de onde passam os acidentes anatômicos mais importantes. Então essa é uma situação bastante, como a Elaine falou, bastante crítica, onde o paciente tem uma série de dentes que deverão ser extraídos, né? E nós conseguimos ver aqui um cisto dental, temos as raízes que já se encontram perdidas, né? Um paciente com uma higienização bastante precária, onde ele vai receber toda a orientação do seu profissional, né? Onde esse profissional vai, através dessa radiografia, se paramentar e se munir para ter uma segurança nesse tratamento. Vamos à segunda situação. Esse é um segundo caso onde a gente pode ver, além de tudo que o Dr. Charles já falou, também um caso de implante. Doutor? Bom, então esse é uma situação já um pouco mais fácil de entender, e esse é um recurso bastante interessante da radiografia panorâmica, onde o próprio paciente, né, estando aqui com a secretária, já consegue entender mais ou menos o princípio do tratamento e o que ele veio realmente fazer e o que ele pode obter com a radiografia. Então um paciente com uma situação dental bastante estável, com higienização bastante boa, com poucos dentes restaurados, aqui essas manchas brancas aqui são dentes com restaurações, né? E nós temos aqui também um outro dente com tratamento de canal, onde vocês podem ver as raízes obturadas com esse filete branco, que é um tratamento de canal já realizado. Mas a importância maior dessa radiografia, o objetivo dele foi realmente avaliar ou então fazer a realização deste implante. Aqui nós temos então um outro tema da odontologia, uma outra especialidade que está bastante em alta agora, né? Que são a recuperação dos dentes através do implante. Então nós temos aqui um implante unitário, onde ele pode fazer essa radiografia antes de realizar esse procedimento e também o pós-cirúrgico, pós-realização, para se fazer um acompanhamento, tanto para se fazer a cirurgia antecipadamente ou então para se acompanhar esse tratamento. E essa é a situação então do implante unitário. Vamos à terceira situação, falar com a Elaine, vamos à terceira. Essa é a terceira situação, caso envolvendo também implantodontia. Dr. Charles, fala para nós essa situação aqui, né? Ok, Banana. Então essa aqui é uma situação bastante interessante, onde muitas pessoas podem até se identificar com esse paciente. Nós estamos vendo aqui uma senhora, onde ela possuía, na sua história odontológica, ela tinha 2 próteses removíveis, né? Conhecido popularmente como ponte móvel. São próteses que se a pessoa usa, remove para comer, tem que limpar, fazer higienização. Então é toda uma situação desconfortável, né, para os padrões de hoje. As pessoas têm procurado bastante essa mudança de situação, que é justamente trocar essas próteses removíveis por trabalhos fixos. E em cima dos trabalhos fixos nós vemos aqui então a realização de implantes. Essa paciente ela não tinha dentes posteriores, eram ausentes esses dentes, como a gente falou. Então o recurso, através da panorâmica, nós conseguimos pesquisar
a quantidade óssea, a altura óssea e também a espessura de óssea, que é o que preconiza a realização ou não do implante. É esse estudo que é feito antecipadamente pelo profissional responsável pelo seu paciente. Então aqui essa paciente realizou vários implantes, vocês podem ver aqui na parte posterior do lado esquerdo 3 implantes, aqui também 3 implantes, em cima 3, um implante unitário aqui e nesse lado mais 4 implantes. Então, para o entendimento mais rápido, em cima desses implantes nós vamos construir próteses fixas. O que são próteses fixas? São dentes que são parafusados em cima desses trabalhos aqui no implante. Que o implante muitas vezes é confundido como o dente. Na realidade, o implante não é o dente, o implante é a substituição da raiz do dente. Então, o implante que nós estamos vendo aqui é, na realidade, a raiz. Uma situação para a gente tornar bastante didático seria, então, exatamente em cima desse implante nós estaremos colocando essa prótese, né? Uma situação parecida com 3 dentes unidos ou separados, se assim for. Nesse caso, ela vai ter, então, um trabalho fixo aqui, não vai ser mais removido, e também um trabalho fixo na parte posterior do outro lado, e da mesma forma em cima, e da mesma forma desse lado aqui. Então é um trabalho bastante interessante, onde exemplifica bastante a utilização e a importância da implantodontia. Vamos à 4ª situação com a Elaine. Essa é a 4ª situação que vai mostrar um caso de protocolo de implante, onde além de fazer toda a cirurgia de implante, vai ter que fazer também a remoção dos dentes. Ok, Banana. Então nós temos aqui uma situação um pouco mais drástica e mais radical, que apesar de hoje nós temos muitos pacientes zero cárie, pacientes com exemplo de situação favorável, sem problemas nenhum, nós também ainda temos situações de pessoas com talvez uma idade mais avançada ou que não tiveram oportunidade de ter um tratamento odontológico suficiente ou então não tiveram a oportunidade de ir a um profissional e se vê nessa situação onde há uma perda, né, a indicação da perda total desses dentes. Então esse é um paciente que tinha todos, apesar de ter uma dentição, um número grande de dentes, todos os dentes comprometidos, dentes amolecidos, onde a doença periodontal já estava tomando conta, e nós sabemos que a doença periodontal prejudica também não somente a parte bucal, mas também toda uma saúde na íntegra, e principalmente a parte coronária, onde pode se desenvolver endocardite bacteriana e uma série de outros problemas associados a isso aqui. Então essa é uma situação onde nós tivemos que remover todos os dentes. Então nós vamos mostrar a radiografia após a extração e foi preconizado a introdução de vários implantes para que ele pudesse ter um trabalho fixo. Então nós vamos ver a outra imagem, já com os implantes realizados. Então aqui, esse é um trabalho que ainda está em andamento, onde nós comentamos que foram feitas todas as extrações dos dentes e em substituição a esses dentes nós colocamos aqui 7 implantes na parte inferior. Vocês podem notar que esses 7 implantes vão repor em torno de 10 a 12 dentes. Então não é necessário colocarmos para cada dente perdido um implante. Há situações em que nós podemos colocar aqui, para esse caso, uma situação de protocolo, 7 implantes, e esses 7 implantes irão suportar mais ou menos uma boca de 12 ou 14 dentes, semelhante a isso aqui. Nós estamos já vendo aqui na parte superior, se vocês podem observar, já foram introduzidos 5 implantes. Em uma cirurgia dividida em 2 partes, em 2 sessões, nós introduzimos 5 implantes, onde ele vai receber provavelmente ainda mais 4 ou 5 implantes no outro lado, que vai lhe favorecer, ao invés de usar uma dentadura ou uma prótese total removível, ele vai ter uma dentição fixa, praticamente semelhante a esta aqui, na parte superior e também na parte inferior. Então a gente pode ver que realmente para quem realmente não tem essa possibilidade de manter os seus dentes integrais, é uma solução, vamos dizer assim, quase que milagrosa para os dias de hoje, para ele poder voltar a ter essa tranquilidade, voltar a ter uma mastigação saudável e favorecer a sua saúde, e além disso também toda a estética, a parte fonética e o relacionamento social que isso vai lhe permitir. Na sequência das informações, vamos ao câncer bucal, muito importante por si só essa matéria, né, gente? Daqui a pouco eu volto, Dr. Charles Albani Dadan, falando um pouco da sua experiência, falando um pouco dessa clínica de referência que nós temos aqui em Brusque.
O assunto agora é câncer bucal. Por si só, muito importante, nós já tínhamos adiantado esse assunto, e o Dr. Charles Albani Dadan, comentando fora do ar, da importância do profissional interceder junto ao seu paciente, que na verdade não é a função do dentista, do odontólogo, mas ele tem por si só a importância de orientar o seu paciente, né, doutor? Isso, com certeza, Banana. Esse é um trabalho que a gente tem desenvolvido junto à comunidade e também a nossa própria ABO, a nossa Associação Brasileira de Odontologia, subseção Brusque. Existe sempre um período do ano onde é destinado uma atenção especial ao câncer de boca ou ao câncer bucal. E o profissional, o cirurgião dentista, é um dos profissionais responsáveis pela identificação dessas lesões, ou pelo menos do início dessas lesões. Apesar da população muitas vezes identificar o profissional, o cirurgião dentista, como um profissional que entende ou que trabalha somente com dentes, ou somente com próteses, ou somente com implantes, ele tem, na sua formação, ele tem essa formação de pesquisador ou de identificador dessas lesões. Então é esse justamente o trabalho que a gente vem fazendo junto com a parte de radiologia e também no nosso atendimento do dia a dia, onde se fazer um exame um pouco mais completo, né, para se tirar ou dirimir as dúvidas, ou se tirar todas as dúvidas ou possíveis lesões que possam ocorrer nos pacientes. Agora, o que chama a atenção é isso, né? O tabagismo, o álcool, a idade, isso tem uma incidência forte também no câncer bucal? Com certeza. Então nós temos que dar uma importância bastante grande, né, aos pacientes que fumam e aos pacientes que têm o uso mais frequente do álcool. Então, o fumo, o tabagismo e o etilismo são realmente fatores que preconizam, fatores que induzem realmente a formação de um câncer bucal, a possibilidade de formação bucal. Então, esses pacientes já por si só, quando entram ao consultório, ou na parte médica, ou na parte odontológica, nos devem chamar a atenção e a gente pesquisar qual é a frequência com que ele faz uso dessas substâncias, que são substâncias que provocam realmente essa cronicidade, e aí está o fato, realmente o câncer ele não se desenvolve de uma hora para outra, então, na realidade é a frequência com que você faz esse estímulo à sua boca. Adormências, feridas, caroços, né? Seriam, como procurar esse câncer bucal, uma das incidências? Correto. O profissional ele pode orientar o seu paciente de duas formas, né? Fazendo o exame clínico no próprio consultório, que nós podemos depois orientar para como é que é feito isso, fazendo o exame de todos os dentes, fazendo o exame de gengiva, assoalho de boca, e também o próprio paciente pode fazer um autoexame, ele pode se examinar. Nós vamos citar algumas situações aqui, ou algumas áreas que são mais frequentes, onde nós podemos encontrar essas feridas, prováveis feridas, ou então prováveis lesões, onde o paciente pode por si só desconfiar na sua casa, olhando no seu espelho, ou fazendo apalpações, e se ele descobrir porventura alguma anormalidade, ele deve procurar o seu profissional. Se for o caso na boca, ele pode procurar primeiramente o cirurgião dentista, ou mesmo se tem confiança com o seu médico, aí o seu médico fazer esse reencaminhamento e dar a melhor alternativa, o melhor caminho para o seu paciente. Câncer bucal é um assunto muito importante, aliás, saúde é primordial para todos nós, né? E me sinto muito feliz de estar aqui com o Dr. Charles Albani Dadan, no intuito de passar essa informação, que é a nossa missão, de orientar adequadamente aos nossos telespectadores, telespectadoras, as crianças que adoram ver o programa, né? Hoje também pelo canal da internet, o tvcanalx.com, e pelo canal X de Brusque, trazendo uma informação muito importante, saúde bucal, né? Estamos aqui na clínica do Dr. Charles Albani Dadan, mostrando e registrando o assunto da radiologia, a panorâmica, né, total, a importância de realmente ter, enquanto que o paciente vai ao médico e vai lá, você precisa fazer exame disso, exame daquilo, né, que é muito importante até para o médico ter uma leitura para poder comandar as ações de combater aquela doença ou aquela enfermidade, né? E aí o odontólogo, o cirurgião dentista precisa de quê? De uma panorâmica para, como nós demonstramos para vocês, para ter uma função de orientativa e adequada para aplicar o seu conhecimento para a resolução do problema daquele paciente, né? E aqui nós vamos falar agora um pouquinho sobre esse assunto, ainda mais um pouquinho do câncer de boca, justamente na parte de orientação. Vamos falar um pouco do lábio, da
língua e também daqui a pouco uma importância também sobre essa parte da higiene da língua, né? Isso. Nós podemos começar então com as áreas de preferência onde nós podemos identificar com mais frequência essas lesões que podem ser, digamos assim, pré-malignas ou então lesões benignas, mas que podem incomodar com certeza o paciente. Então, dentro da boca, se nós formos examinarmos, nós não temos somente dentes, né? Juntamente a esses dentes, nós temos situações temos gengiva, temos língua, temos lábios, temos a parte do orofaringe, amígdalas. Então, é uma série de estruturas que trabalham todas em conjunto. Então, apesar de o dentista trabalhar muito especificamente em várias situações, onde ele é muito procurado com dor, a dor de dente, né, ou a dor do tratamento de canal, da raiz, ele também tem que estar atento aos tecidos circundantes ao dente. E nós vemos que uma das lesões principais, onde nós temos aqui o número 1, que é justamente o lábio, né? O lábio pode apresentar pequenas feridas, né, em decorrência muitas vezes do sol ou de situações de hábitos de morder o lábio, onde pode identificar primeiramente uma ferida que não cicatriza. Então, se você tem alguma ferida, algum ferimento na boca, onde ele está ali há mais de 2 semanas e não cicatriza, então esse é o primeiro ponto-chave para chamar a atenção do seu profissional e do seu paciente. Então, ele deve procurar realmente alguém que possa lhe ajudar, identificar por que aquela ferida não está cicatrizando. Então, o lábio, nós temos aí um câncer chamado carcinoma epidermoide, que é um dos cânceres bastante agressivo e ele tem uma evolução rápida e se não for tratado precocemente, ele se transforma em uma lesão maligna e pode trazer grandes transtornos para o paciente, inclusive a morte do paciente, se não houver esse cuidado. Bom, o segundo passo nós vamos passar. O segundo passo seria uma coisa que, coincidentemente, na semana passada, a minha amada esposa Mônica me disse e eu me surpreendi com o que ela me falou nas pesquisas a qual ela faz, justamente na parte institucional, na parte musical do nosso programa, né? Que cada ser humano tem uma língua diferente, quer dizer, própria dele, é uma identidade própria. Não existe língua igual a de um sul-africano ou de um chinês para um brasileiro ou para um americano. Cada ser humano tem uma língua diferente um do outro. É verdade isso, doutor? Exatamente. Na realidade, são características anatômicas em que cada paciente tem e nos faz exatamente a fonética, todo o trabalho que a sua esposa trabalha com essa parte de musical, existe essa identificação. Realmente existe uma particularidade para cada paciente, né? Então, os dentes, a boca, a gente, nos anos que vai trabalhando, a gente identifica, muitas vezes, o paciente pela boca, já consegue identificar, porque já existe uma característica daquela situação. Então, como você falou, o número 2, que nós vamos ver no diagrama, é a língua, que é um dos órgãos mais importantes que nós temos dentro da boca. E ele está sempre em movimento, está sempre em atividade. É um órgão muscular, um órgão potente, com uma potência bastante grande e com uma função que a gente não precisa nem falar de toda a importância que é a língua. Então, feridas na língua que também não cicatrizam, ou demoram, ou aftas, ou áreas descamadas da língua, ou situações em que ela não consegue cicatrizar, devem também chamar a atenção do profissional, devem chamar a atenção do paciente e ele se preocupar. Porque realmente, como é um órgão muscular que está sempre em movimento, toda cicatrização, todo trabalho que é feito cirúrgico dentro da boca, que a boca é um órgão dinâmico, não é um órgão fechado e é um órgão dinâmico. Então, a cicatrização já é mais dificultosa, já exige um cuidado maior e exige realmente essa precaução, essa prevenção tem que ser muito mais antecipada. E a língua é um dos órgãos bastante importantes. São situações que podem realmente trazer grande transtorno para o paciente. Doutor, eu normalmente quando eu escovo meus dentes, né, tem que escovar, a gente tem, né, fazer aquele movimento para cima, para baixo e tal. Antigamente eu tenho muito problema com a gengivite, vamos assim dizer, porque eu forçava muito, e a gente também paga preço, né? Então hoje nós temos alguns problemas na parte da raiz aqui que sai um pouquinho fora, né, por causa de forçar. E muita gente está observando que isso não só aconteceu comigo, acontece com muitas pessoas que estão aí nos vendo nesse momento. Mas uma coisa que chama atenção, a pergunta que eu vou fazer para o senhor. Eu normalmente escovo também a minha língua, né? Usando a mesma escova de dente. Eu posso usar ela ou eu tenho que usar um outro tipo de acessório para mim fazer a higiene da língua?
Você tocou num assunto bastante interessante, onde o terceiro item predisponente ao câncer, que nós falamos que seria o fumo e seria o álcool, também é exatamente a má higienização. Pacientes que trazem cronicamente uma má higienização estão propensos a ter problemas na boca, a desenvolver feridas e a desenvolver potencialmente o câncer bucal. E a higiene é um item bastante importante, onde o profissional cuidadoso sempre está de olho no seu paciente, está sempre orientando. É um trabalho que a gente tem feito sempre nas revisões periódicas dos pacientes, nas profilaxias, nas famosas limpezas, e a gente introduzir esse hábito de higienização, não somente dos dentes, com o uso das escovas dentais, com o uso do fio dental e também com o uso do raspador de língua. Talvez muitas pessoas já conhecem, mas existem pessoas que não conhecem e realmente não fazem uso. Esse aqui, então, nós temos um aparelho simples, de plástico, que é um raspador lingual, onde você vai introduzir na língua e fazer a raspagem da língua, né? Você pode escovar a língua ou você pode raspar a língua. Se você me perguntar qual dos dois aparelhos tem uma maior eficiência, vamos supor assim, ou escovo com a língua ou uso o raspador. Eu diria com você, com certeza, o raspador lingual. O nível de higienização vai ser muito maior, né? Então, nós teremos aí uma prevenção dupla. Estaremos fazendo a higienização bucal mais perfeita, estaremos ajudando os dentes a permanecerem limpos mais tempo, porque a língua, se nós notarmos, ela não é uma superfície totalmente lisa, ela é cheia de velocidade, cheia de pelinhos. E esses pelos têm uma função, que é a função da degustação, da temperatura dos alimentos, uma série de outras funções. Então, o raspador de língua, ele vai ajudar bastante nisso aí. E principalmente usando de manhã, nós vamos ver que vamos remover a placa bacteriana, permanecendo os dentes mais tempos limpos, e vamos evitar uma coisa que talvez a população vai se surpreender. As amidalites, né, as inflamações de amígdala, de garganta, ou o desenvolvimento de mau hálito, em decorrência da má higiene, ou então o depósito de placa bacteriana, que são bactérias que se depositam nas amígdalas e formam os cásios, são plaquinhas sebosas, sebáceas, que se localizam nas amígdalas, e essas provocam muito mau hálito. Então, usando o raspador de língua com frequência, ele vai estar exatamente evitando bastante esse tipo de acometimento, que é o mau hálito, e é uma situação bastante desagradável, né, Banana? Com certeza, né? Não é fácil, não. O sequencial, justamente nesse assunto tão importante, saúde bucal, câncer bucal, né? Triste, mas nós temos que levar essa informação a todos vocês, a prevenção. E nós estamos trabalhando em cima disso, falar sobre o assoalho da boca, doutor. O assoalho da boca. Então, nós temos aqui um diagrama que nós podemos até exemplificar. Então, nós temos nessa situação toda a dentição completa, nós temos a língua, e embaixo da língua nós temos um órgão super importante que tem estruturas anatômicas muito importantes e ricas, onde há uma vascularização grande, glândulas de saliva, áreas venosas ou artérias com bastante calibre, onde nós temos que ter um cuidado bastante grande. Então, se o paciente apalpar com o seu dedo, colocar internamente, fazer apalpações internas embaixo da língua e sentir algum caroço ou alguma elevação ou alguma tumoração, também isso deve chamar a atenção. Então, é um dos pontos principais. Mesmo fazendo o assoalho da boca, ele pode apalpar externamente, né, na base da mandíbula, nessas situações aqui, para se ele nota algum edemaciamento, alguma elevação, algum caroço, que pode chamar a atenção e chamar a atenção do profissional também. Bacana. O quarto assunto, gengiva. Opa, vamos falar da gengiva, doutor? Vamos lá. Gengiva é o órgão talvez mais visível que o profissional consegue ver dentro da boca, além dos dentes. Então, a gengiva é um órgão protetor que faz a proteção dental e faz a proteção da parte óssea também. Então, é importante que essa gengiva seja saudável, tenha a coloração cor-de-rosa, não seja avermelhada, tenha exatamente um aspecto de, se nós olharmos bem de perto, um aspecto de casca de laranja, que é um aspecto fibroso, mais duro, mais firme. Então, essa é uma situação normal de gengiva. Situações traumáticas, de escovações muito fortes, ou então de bruxismo, pessoas que têm o hábito de ranger os dentes, e hoje é muito comum isso, devido à alta atividade das pessoas, né, a rotatividade,
o dia a dia bastante atribulado, muitas pessoas estão hoje rangendo os dentes, estão apertando os dentes. Esse apertamento dental provoca um dano à gengiva. Como é que ela reage? Ela reage baixando, quase que descolando do dente e expondo as raízes. Então, e aí gera um outro problema, que são a sensibilidade dental. Que é o caso que eu estava comentando, com a escovação de forma errada, vai também causar isso, né? Correto. A escovação traumática, que a gente chama de uma maneira muito forte, ou então de uma maneira muito danosa, pode exatamente ocorrer isso aí, fazer essa retração gengival e ao mesmo tempo, gastar o dente também. Provoca realmente desgastes dentais, onde o profissional é obrigado a fazer restaurações e recompor aquela parte perdida. Palato mole, o item 5º dessa prevenção câncer de boca, palato mole, doutor. Isso, palato mole e também o palato duro. Nós, por exemplo, se o paciente abrir a sua boca em frente ao espelho, vai ver na parte superior, né, que temos aqui o palato duro, onde existe uma camada óssea mais consistente, por isso o nome palato duro. E atrás do palato duro nós temos então lá a parte da campainha ou a parte das amígdalas, onde estão estruturas mais maleáveis, a parte de tecido mole. E é uma área onde é muito acometida também pelos fumantes. Um detalhe importante do cigarro ou do fumo é justamente por que o cigarro causa tanto mal no câncer da boca. Alguns fatores podem ser comentados a respeito disso. Inclusive, o professor Drauzio Varela faz um comentário bastante importante a respeito dessa curiosidade. A temperatura com que o cigarro, com que a fumaça entra dentro da boca, pode chegar incrivelmente a 70 graus. E as pessoas perguntam, pô, mas se eu colocar 70 graus, uma água a 70 graus, eu não consigo aguentar essa água na boca. Exatamente, mas uma fumaça, né, um gás, eu consigo aguentar 70 graus. E então o que acontece? Quando eu jogo uma fumaça, eu faço uma dragada do cigarro, eu estou jogando 70 graus de temperatura em cima dos meus dentes, em cima da minha gengiva. Como é que ela reage? Ela reage como uma agressão. Ela tenta se reproduzir, as células tentam se reproduzir rapidamente. E nessa reprodução rápida e desordenada, eu posso estar gerando uma lesão maligna e posso estar gerando um câncer bucal. Sem contar nas substâncias tóxicas que o cigarro tem na banana. O cigarro, segundo as pesquisas, tem 5.000 substâncias tóxicas. Então, essas substâncias tóxicas associadas à temperatura se transformam em outros produtos químicos que também causam a toxicidade dos tecidos, e aí vem um outro tipo de lesão também provocada pelo cigarro. Então, para quem realmente pretende ter uma saúde bucal e até uma saúde geral, nós estamos falando de boca, mas nós temos que estender isso ao corpo humano, que a boca é simplesmente uma parte dele, temos que banir o cigarro, com certeza. Prevenção, né, gente? Canal X, tvcanalx.com, registrando mais um momento único. Saúde bucal, prevenção contra o câncer bucal. Vamos falar agora de amígdalas. Eu não tenho amígdala. Eu era garotinho, de 10 para 11 anos, fiz a operação, tirei as minhas amígdalas, né? Vamos falar sobre amígdalas, doutor? Vamos lá. Na realidade é um item concernente aos otorrinolaringologistas, a gente pede licença aqui para eles, porque também faz parte do nosso meio. E as amígdalas é como nós comentamos, é interessante nós realizarmos a higienização da língua, que nós estaremos promovendo indiretamente uma higienização também das amígdalas, né? E esses são órgãos protetores, são órgãos que têm uma função de proteção, e nós devemos realmente cuidá-los, deixá-los com uma higienização perfeita, evitando aquelas situações de mau hálito, que é onde muitas pessoas nos procuram hoje, e muitas vezes a gente identifica esse problema lá, na amígdala, ou na língua, ou então uma má higienização bucal. Doutor, gargarejo, né? Muita gente compra aí esses higienizadores bucais, né, líquidos, né, no caso, fazer gargarejo e tal. Isso é bom? É interessante, eu acho que todo recurso que nós temos que promova uma higienização, e hoje nós temos a nossa alimentação está muito diferenciada, nós temos produtos diversos, produtos muito pastosos, né,
que causa uma aderência mais facilmente aos dentes. Então, eles vão ficar mais em contato com o dente. Então, se eu tenho um hábito de uma higienização mais perfeita, usando a escova, usando o fio dental, na realidade, o que é a escova, o fio dental? O que ele promove? Ele promove uma desorganização da placa bacteriana. O que é a placa bacteriana? É um filme, é uma massa que se deposita aos poucos, gradativamente, à medida que eu vou me alimentando. Ela vai ficando colada nos dentes, vai ficando colada na língua, nas amígdalas. Então, todo o recurso que eu tenho, e os higienizadores bucais líquidos, são auxiliares. Eles têm produtos químicos, têm situações que eles podem estar ajudando a eliminar essas bactérias. O que se fala hoje desses produtos líquidos é o não uso. Até nos Estados Unidos se fala de preferencialmente utilizar aqueles que não têm álcool, porque dependendo da quantidade de álcool, o uso crônico deles, nós também estaremos fazendo uma irritação dos tecidos. Então, se o paciente puder comprar um produto, um higienizador bucal líquido sem álcool, é melhor. Se não tiver no mercado e só tem o com álcool, ele pode usar, mesmo que ele faça uma troca, né? Usa por um tempo e vai trocando por outro que sem álcool também. É muito importante essas informações, né, gente? Antes de encerrar, eu não podia deixar, primeiro, de agradecer, né, sempre a gentil e gentileza do meu querido amigo, doutor, 7 especializações. Ele não gosta que eu falo muito isso não, mas eu falo porque lutou, estudou, foi buscar conhecimento, né? Tem uma clínica excepcional aqui, uma pessoa que a gente aprendeu a respeitar e admirar pelo seu talento e a preocupação em trazer daquele conhecimento realmente e fazer com que seja utilizado em prol das pessoas, para a saúde das pessoas, né? Por isso eu agradeço mais uma vez a gentileza de me receber aqui no seu consultório. E a gente não podia deixar de falar sobre o implante dentário, né? Não, porque na verdade é isso, a solução de tantos problemas. Você comentou daquela ponte, minha mãe usa ponte até hoje, é um problema de higiene, problema de saúde pública, né? Às vezes até a coisa de cair fora, a pessoa se sentir mal, machucar a boca das pessoas. Então o implante dentário veio realmente foi uma revolução, né, doutor? Isso, Banana, mais uma vez obrigado por essa oportunidade de a gente também estar esclarecendo mais esse item importante da implantodontia, que é um dos trabalhos que a gente também tem feito com bastante frequência e tem aprendido dia a dia, né? Apesar de a gente também ter alguma experiência, mas sempre está se aprendendo. E agradeço aí os elogios que você tem dado, né? Então, assim, a implantodontia realmente tem revolucionado a odontologia nos últimos anos, apesar de não ser um trabalho novo, mas ele tem evoluído bastante, né? Dia a dia, as fábricas, os produtores de materiais de implante têm evoluído e trazido novidades, e a gente tem que estar sempre atualizado para poder oferecer isso ao paciente, oferecer aos nossos clientes de uma forma cada vez mais confortável, mais rápida, e quanto mais indolor, melhor, certo? Desculpa interromper o doutor, mas já interrompendo, a gente vê que muitas pessoas têm dificuldade, às vezes, em buscar uma solução. A implantodontia, ela é uma solução para todos, ou aí vem aquela avaliação da parte óssea? Queria que o senhor falasse sobre esse assunto e discorrer sobre essa coisa bacana, que é você poder dar qualidade de vida ao sorriso às pessoas. Essa pergunta é bastante interessante. Nós atuamos numa seguinte filosofia. A princípio, todos os pacientes têm condições de fazer implante. Por que a gente trabalha dessa forma? Porque a gente nunca descarta a possibilidade de oferecer algum trabalho sempre de maior conforto. Então, e a implantodontia vem com essa ideia. Então, como a gente comentou, as fábricas, os produtores de implantes têm trazido sempre inovações para exatamente aquelas situações críticas onde muitos profissionais ou muitas situações já descartaram a hipótese de que eles realizassem um implante. E aí se coloca trabalhos um pouco mais complexos, onde deve ser feito a parte de enxerto ósseo, situações de cirurgias mais complexas, que são situações que a gente tem que respeitar, que existem, mas a gente sempre tenta proporcionar de uma forma um pouco mais branda, um pouco mais fácil. E essa pergunta que você falou, na realidade,
traz a radiografia panorâmica, nos traz essa segurança. Então, a princípio, todo paciente deve fazer uma radiografia panorâmica e talvez na sequência uma tomografia, onde nós vamos analisar a altura óssea e também a espessura óssea, que são 2 itens importantes para o profissional que pretende realizar um implante, ou o paciente que pretende ser um paciente de implantodontia. Então, esse princípio é básico. Primeira coisa, um exame clínico, conversar com o seu profissional, entender o paciente, ver o que ele aspira, qual é a ideia dele, porque nós vamos estar trabalhando de pessoas com uma tenra idade, 18 anos, 20 anos, e pessoas de 80, 70, 80 anos. Então, nós temos que ver o que esse paciente pensa em receber e o que nós podemos oferecer. O senhor falou de idade aí. O implante tem um limite, tem um começo, um fim, ou desde a criança que teve um acidente, dá para recuperar, dá para trabalhar? Nós, a parte de crescimento ósseo, nós sempre esperamos haver essa estagnação do crescimento ósseo, até para proporcionar um trabalho mais efetivo e também na parte estética. Então, existem algumas situações, limites, onde a gente, naquele primeiro momento, não pode realizar, mas dentro de alguns anos, ou se for uma tenra idade mesmo, a gente aguarda alguns anos e depois proporciona a realização do implante. Só para o pessoal ver novamente, a gente fazer um remember aqui, muito importante, eu gostaria que o senhor explicasse novamente, nós já tivemos o prazer de mostrar isso para os nossos telespectadores, telespectadoras, né? As variantes, as situações, até o pessoal ter essa leitura, porque eu sempre falo, a imagem vale mais do que 1000 palavras, né, gente? A gente pode fotografar, a gente pode falar, escrever, mas vendo é uma coisa que você vai conseguir avaliar adequadamente, né? Então eu gostaria que a gente aproveitasse esse espaço para mostrar para as pessoas a importância e a segurança e a tranquilidade do que é fazer um implante hoje. Ok, Banana. De uma forma didática, a gente pretende esclarecer, para a gente ter um entendimento, aqui nós temos um órgão dental, o dente. Então, o profissional ou o paciente, ele visualiza o dente na sua boca, no seu espelho, como? Ele visualiza apenas 1/3 desse dente, 30% do dente, que é o que está aqui, a parte de coroa. Fora isso, nós temos a parte de gengiva, que cobre, são tecidos de protetores, e abaixo dessa gengiva nós temos a parte óssea. Então, nós fazendo uma secção desse dente, nós podemos ver que o dente, na realidade, não é uma peça mecânica isolada, sem sensibilidade. Ele tem uma inervação no centro dele, né, e tem a parte de raiz. Então, nós estávamos vendo somente 30%, e agora, com a radiografia, ou então essa visão seccional, nós estamos vendo aqui toda a parte de raiz. Circundando a raiz, nós temos o tecido ósseo, que é talvez o órgão, o tecido mais importante para a implantodontia nesse momento, onde a gente vai visualizar se ele tem realmente condições de realizar o implante ou não. Então, nós nos deparamos em situações onde há perda desse dente, né? O paciente perdeu o dente e nós temos aqui uma cavidade, que nós chamamos de alvéolo. Então, como é que nós vamos recuperar esse alvéolo aqui, né? Nós podemos criar várias situações, próteses removíveis, como você falou, que você tem parente que tem ponte móvel, ou próteses totais, dentaduras, ou mesmo próteses fixas, né, que nós vamos ter que gastar dentes contíguos ao lado, e a ideia, então, do implante, né? Nós esperamos uma cicatrização desse alvéolo e vamos introduzir, depois, nesse alvéolo, o implante, que está aqui. O implante, na realidade, não é o dente, como vocês estão vendo. O implante é a substituição da raiz. Em cima do implante é que nós vamos construir o dente. Banana, essa é uma explicação que a gente sempre costuma enfatizar, porque gera uma certa dúvida para a população. Quando ele vem realizar o implante, ele acha que já vem realizar o implante com o dente, né? Na realidade, então, são 2 etapas. Você tem uma etapa cirúrgica, que é a realização colocação do pino dentro do osso, e temos a parte protética, que é realmente a construção do dente, que é a colocação do dente em cima do implante. Bacana. Bom, muita gente está nos vendo nesse momento e fala, puxa, mas isso dói? Isso vai penetrar no osso? Como é que funciona? Tem rejeição? Não tem? Pela sua experiência, o que o senhor fala para nós? Olha, a implantodontia é um trabalho, a gente costuma sempre dizer que é um trabalho, na maioria das situações, muito mais simples do que você fazer a remoção de um dente, que também é um procedimento cirúrgico, que também é uma extração. Então, na realidade, são situações que nós podemos abordar o paciente com uma anestesia local,
né, uma simples anestesia local. Podemos dar ao paciente um sedativo para haver um relaxamento, para ele relaxar melhor durante a cirurgia, mas normalmente, eu te digo isso, a gente diz em 80% a 90% dos casos, uma anestesia local resolve o problema e é totalmente indolor, com certeza. Bacana, né? Bom, mudando a página, para o pessoal entender, nós falamos de implante, no caso, aqui tem essa parte também que não precisa mexer lá na raiz, né? Vamos mostrar para o pessoal, aproveitar nossa estada aqui, até para o pessoal ter essa orientação. Ok, então, novamente, essa situação que acomete bastante pessoas que usam próteses fixas ou então próteses removíveis. Aqui nós temos uma situação de uma prótese fixa, onde esse paciente tem a ausência de um elemento, correto? Eu poderia resolver essa situação de duas maneiras. Fazer um desgaste ou um preparo dos dentes ao lado, como a gente fez aqui, e nós colocarmos, para recompor esse dente perdido, nós estaríamos colocando três dentes unidos, como ver aqui, né, que são coroas. Tá? O material nós podemos escolher, o material acrílico ou material porcelana. E nós vamos cimentar esse trabalho aqui. Está resolvido a situação protética dele. Não há necessidade de colocar aqui esse implante aqui, então, né? É só a parte de cima que pode ser feita, ou poderá ser feita. Essa seria, na realidade, a gente quer dar esse exemplo, como a implantodontia veio agora inovar. Então, essa situação é uma situação que a gente não preconiza mais. Uma coisa antiga, então. É uma coisa um pouco mais antiga, e onde a gente pode chegar mais próximo do natural, é exatamente nesse local aqui, introduzirmos o implante e preservarmos os dentes do lado, não fazermos desgaste desse. Muitas vezes esse desgaste promove uma sensibilidade do dente e pode até promover a realização de tratamento de canal, porque nós dentro do dente nós vamos ver que existe a parte do nervo, né? E se eu tiver avançando muito próximo a esse nervo aqui, eu vou estar comprometendo a vitalidade do dente e ter que realizar um tratamento de canal. Então, o implante veio com essa ideia. Nós vamos introduzir nesse meio aqui, e aqui nós temos uma situação bastante semelhante, ó, que o paciente também tem a ausência de um dente aqui no meio, e foi colocado o implante. Sem mexermos nos dentes ao lado. Então, nós preservamos, tivemos uma preservação, fomos conservadores, vamos dizer assim. E de uma situação muito menos traumática e muito mais fácil de resolver e mais próximo do natural. Onde ele vai poder usar o fio dental, fazer uma higienização perfeita, passando o fio dental ao meio, sem ter esses dentes soldados, vamos dizer, unidos aqui. Ok, perfeito, né, gente? Bom, portanto, eu só posso agradecer a sempre gentileza, né? Mostrar através do seu conhecimento, da busca desse conhecimento, justamente trazer qualidade de vida a tantas pessoas, e o implante dentário hoje é o must, né, vamos assim dizer, que veio revolucionar aí tantos sorrisos que nós temos hoje e também a mastigação. Muita gente idosa, eu lembro da minha bisavó, muita dificuldade em ter uma solução para o dente dela, e a gente vê que também as pessoas idosas estão buscando isso, né? Essa qualidade de vida para ter mastigação, aquela dificuldade em justamente ter não só a mastigação, mas o alimento, né? Você desfrutar dessa alegria de comer uma fruta, isso é muito importante até para qualidade de vida. A palavra qualidade de vida ela é longa, né? Até para aqueles que não tinham solução, mas idosos hoje buscam isso também, né, doutor? Isso. Como você falou um ditado ali, a gente sempre preconiza aqui na nossa clínica e acha que o sorriso realmente é o polimento da nossa alma. E nós temos o sorriso preservado, bonito, satisfatório, não somente para a parte estética, sim, e como você falou, a qualidade de vida, né? E a gente vê isso com pacientes de idade, com pacientes jovens, e pacientes principalmente hoje com uma idade um pouquinho mais avançada, têm procurado a clínica e têm buscado essas soluções. A gente se surpreende com a disposição e com a vontade com que eles vêm procurando essa solução. E nos satisfaz de uma maneira muito, muito generosa ainda, eu e as secretárias que trabalham conosco, de a gente poder proporcionar isso, né? Como profissional, não só vendo a parte protética de fazer o trabalho, mas de ver realmente aquele sorriso restabelecido, aquela confiança de a pessoa poder sair, de poder fazer as suas atividades extras, de poder viajar com segurança, e isso traz realmente uma felicidade mútua, tanto para a gente quanto para o paciente.
E essa é a alegria de a gente estar trabalhando com esse trabalho. Eu só posso agradecer a Elaine, a Ana Paula, a Maiara, ao Dr. Charles Albani Dadan, nos receberam mais uma vez aqui as imagens geradas pelo Tiago Burjac, né, num momento muito bacana, saúde, né, e a saúde bucal, até essas dicas, essas sugestões para a prevenção do câncer bucal, muito importante. Muita gente às vezes deixa para lá, não, isso não vai acontecer comigo, isso não acontece na minha família, mas é muito importante a preocupação com a saúde. E a saúde começa por qual? Na boca, né? Tudo que entra no nosso corpo, normalmente, né? O alimento mal, enfim, toda aquela parte de higiene é tão importante que nós falamos aqui hoje, até muito importante essa parte da limpeza na língua. Você que tem problema, conhece alguém que tem problema com mau hálito, né? Muito importante eu tocar nesse assunto. Muita gente fala, não, isso é problema do estômago, isso é problema do estômago, né? Esqueci de comentar isso, mas muitas vezes é lá dentro da língua, né? Que deixa ali aquilo que o senhor falou, né? Aquelas plaquinhas que geram esse desconforto, vamos dizer, até para a própria pessoa, né? Mas eu só posso agradecer, para mim é um motivo de muita satisfação, de muita alegria estar aqui, mais uma vez na clínica do Dr. Charles Albani Dadan, aqui em frente do Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque, aqui nessa rua de tanta história, né? A Rua das Carreiras, né? Onde tinha corrida de cavalo, é verdade, você que não conhece, não sabe dessa história, tinha corrida de cavalo aqui na Rua das Carreiras, né? Hoje com o nome de Rua Hercílio Luz, né? Em prol aí de uma grande personalidade catarinense também. Fica aqui meu abraço, o meu carinho, o endereço está aqui na tela, o telefone da tela, mas agradecer mais uma vez a gentileza da gente passar essa informação a tantas pessoas para conhecer um pouco, não só da higiene, que é tão importante, né? Lavar as mãos, lavar o rosto, né? Mas principalmente fazer essa higiene da língua. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza. Ok, Banana. Quem tem que agradecer é nós, e eu acho que em meu nome e em nome de toda a equipe, como nós já vimos comentado em uma situação juntamente em um outro evento, é realmente satisfatório nós estarmos trabalhando com o nosso trabalho e gostarmos desse trabalho. Se nós estivermos trabalhando com amor, com dedicação e poder estampar um sorriso em outra pessoa, esse sorriso reflete para a gente. E nós sorrimos junto e agradecemos todo o empenho de todas as pessoas que nos ajudam, os pacientes que nos proporcionam essa alegria, e você também que está com a gente nessa jornada aí. E se nós pudermos estar fazendo alguma coisa de bom, só temos a agradecer. Obrigado ao senhor. Corrente do Bem, né? Charles Albani Dadan. O Banana agradece seu carinho, a sua audiência. Canal X, tvcanalx.com, registrando a história das pessoas de Brusque. A história de Brusque está chegando aos 153 anos. Esse moço faz parte dessa história com certeza. Daqui a pouco eu volto.